Existem lugares que guardam mais do que simples lembranças. São pedaços de terra onde o tempo parece se recusar a avançar, como se algo ali tivesse se agarrado ao passado e continuasse vivo de alguma forma. Não é o tipo de história que se encontra em livros de geografia ou guias turísticos. Esses lugares não aparecem em mapas comuns. E, mesmo que aparecessem, quem conhece o suficiente sabe que o melhor é não se aproximar. Sítios antigos carregam esse peso. Terrenos abertos, mas onde o ar parece pesado demais. Casas que não caem, mesmo tomadas pelo mato, como se algo ainda as mantivesse de pé, apenas para observar quem ousa passar. E quando a noite cai sobre eles, cada som, um galho estalando, uma porta batendo, o vento atravessando as frestas, ganha um significado diferente. Às vezes, parece até que o próprio silêncio se torna cúmplice. Essa é a história de Rogério, um homem acostumado à solidão, ao trabalho duro e aos ruídos da natureza. Ele havia comprado um sítio no interior com a ideia de reformar e, quem sabe, usá-lo como um refúgio nos fins de semana. Mas o que encontrou ali foi algo que ele nunca soube explicar totalmente. Um conjunto de acontecimentos que até hoje, mesmo tentando lembrar com exatidão, ele prefere não revisitar por muito tempo. Não porque tenha medo de esquecer, mas porque tem medo de lembrar demais. Se você já esteve sozinho em um lugar isolado, sabe que o maior perigo nem sempre é o que vem de fora. Às vezes, é o que já estava lá, esperando. Respire fundo e ouça com atenção. Pois no sítio de Rogério, a escuridão não chegava apenas com a noite. Rogério não era o tipo de homem que se impressionava facilmente. Ele havia crescido na zona rural. Conhecia bem o peso de noites silenciosas, do frio que parece vir do chão e do som distante de animais na mata. Mas, após anos vivendo na cidade, acostumado com o barulho constante, a compra daquele sítio no interior era uma tentativa de se reconectar com algo que ele havia deixado para trás. O lugar não era grande, mas tinha uma localização curiosa. Ficava no final de uma estrada de terra estreita, ladeada por eucaliptos altos que pareciam sempre formar um túnel verde sobre a passagem. A casa principal era antiga, feita de madeira escura, com janelas pequenas e telhas que rangiam sob o vento. O mato havia tomado conta do quintal e uma cerca de arame farpado mal se mantinha de pé, dobrada em alguns pontos. Ao fundo, uma construção de tijolos sem reboco, o antigo galpão de ferramentas, permanecia fechada, com um cadeado gasto, mas ainda firme. No dia em que chegou, Rogério estacionou sua caminhonete próximo à varanda e ficou alguns minutos sentado, observando o imóvel. Não era só a aparência de abandono que chamava a atenção, mas a forma como o ar ali parecia diferente. Havia um silêncio profundo, como se todo o som da estrada tivesse ficado para trás. Quando finalmente decidiu entrar, notou que a porta principal estava apenas encostada. O trinco parecia gasto e solto, como se já tivesse sido forçado muitas vezes. Lá dentro, o cheiro de madeira velha e poeira tomou conta de suas narinas. O piso rangia sob seus passos e as paredes exibiam manchas escuras que ele não conseguia identificar. No canto da sala, uma cristaleira antiga ainda guardava alguns pratos e copos, todos cobertos por uma fina camada de sujeira. Rogério passou o resto da tarde limpando o básico, abrindo janelas e deixando o ar circular. O sol já estava se pondo quando ele decidiu dar uma volta pelo terreno. O pasto, que antes deveria ser limpo, estava tomado por capim alto. Próximo ao galpão, ele encontrou algo curioso. Uma pequena trilha aberta, escondida entre as moitas, que seguia em direção ao mato fechado. Não parecia ter sido feita por animais. A largura e o formato sugeriam passos humanos. Ele pensou em seguir, mas a luz já estava fraca demais e preferiu deixar para o dia seguinte. Naquela primeira noite, sentado na varanda com uma garrafa de água e o celular na mão, Rogério percebeu algo estranho. Mesmo com todo o mato ao redor, ele não ouvia grilos. Nenhum. O único som vinha do vento atravessando as árvores,
Era como se o lugar estivesse atento. Acordou antes do sol nascer. Não por costume, mas porque teve a sensação de que havia alguém passando pelo corredor durante a madrugada. O barulho era sutil, como o rangido rápido de um piso de madeira sendo pressionado e aliviado logo em seguida. Abriu os olhos e ficou imóvel, tentando distinguir se aquilo era real ou apenas fruto de um sonho confuso. Mas no silêncio não ouviu mais nada. Levantou-se e foi até a cozinha preparar café. Enquanto a água fervia, olhou pela janela e notou algo que não lembrava de ter visto na noite anterior. Marcas de pegadas no barro próximo à cerca. Não eram de bicho, eram passos humanos, indo do portão principal em direção ao galpão. O mais inquietante era que o portão estava fechado. Ele mesmo havia trancado. Terminou o café e decidiu seguir a tal trilha que havia visto no dia anterior. O caminho era estreito e cercado por árvores retorcidas. O chão, úmido, exalava o cheiro forte de folhas em decomposição. Depois de uns 5 minutos andando, chegou a um ponto onde a vegetação se abria, revelando um pequeno espaço circular como se fosse um claro no meio do mato. No centro, havia uma pedra grande de superfície plana, com marcas riscadas que lembravam cortes. Não eram desenhos bonitos ou simbólicos, pareciam mais arranhões profundos, feitos com força. Rogério ficou alguns instantes olhando aquilo, tentando entender o que poderia ter acontecido ali. Um antigo local de descanso? Uma pedra para afiar ferramentas? Talvez. Mas algo nele dizia que não. O formato dos cortes, a irregularidade e a quantidade eram perturbadores. E embora o sol já estivesse iluminando o espaço, ele sentia como se o ar ao redor daquela pedra fosse mais frio. Voltou para casa, mas a sensação de estar sendo observado o acompanhou durante todo o caminho. Ao passar pelo galpão, notou que o cadeado, antes coberto de poeira, estava limpo, como se alguém o tivesse manipulado recentemente. Naquela noite, ao deitar-se, Rogério percebeu outra coisa. De novo, nenhum som de grilos, sapos ou pássaros, e bem no limite de sua audição, jurava ouvir o que parecia ser passos no mato, passos lentos, circulando o terreno. Na manhã seguinte, Rogério decidiu que era hora de verificar o galpão. Ele vinha evitando entrar lá desde que chegou ao sítio, não por medo, mas por uma estranha sensação de que não deveria mexer nas coisas antigas até se acostumar com o lugar. Mas o cadeado limpo e as pegadas do dia anterior não saíam de sua cabeça. O galpão ficava um pouco afastado da casa, encostado na cerca dos fundos. A madeira das paredes estava escurecida pelo tempo e algumas tábuas pareciam prestes a cair. Antes de entrar, Rogério deu uma volta ao redor, tentando encontrar sinais de que alguém poderia ter arrombado por outro lado. Nada. Somente aquela porta da frente, com o cadeado pendendo frouxo. Abriu. O cheiro que saiu de dentro era uma mistura de mofo, óleo velho e algo levemente adocicado, mas desagradável, como frutas podres esquecidas no fundo de um armário. A luz entrava pelas frestas, iluminando poeira suspensa no ar. No canto, pilhas de ferramentas enferrujadas, caixas de madeira e sacos rasgados de sementes. Havia também um velho armário de metal, com a porta empenada que revelava seu interior, pedaços de corda, um lampião e algo que chamou mais atenção, uma velha fotografia em preto e branco, colada no fundo com fita adesiva já amarelada. Na foto, um grupo de pessoas posava diante da mesma casa em que Rogério estava morando. Mas havia algo errado. As janelas da casa, no retrato, estavam todas tapadas com tábuas, como se ninguém morasse ali. Atrás do grupo, na sombra, um vulto mais alto que todos parecia se destacar. E embora a imagem estivesse desgastada, Rogério sentiu um arrepio involuntário ao olhar para aquilo. Guardou o lampião e a foto, fechou o galpão e voltou para casa. Decidiu que naquela noite deixaria uma das luzes acesas na varanda só para ter certeza de que ninguém andaria rondando a propriedade sem ser visto. O sol caiu rápido naquele dia. As nuvens pesadas e a falta de vento criavam um silêncio diferente, denso. Rogério preparou um café forte e se acomodou na varanda, com o lampião aceso ao lado. Levava também um facão,
não porque acreditasse no sobrenatural, mas porque, se fosse alguém rondando ali, ele queria estar preparado. As horas passavam devagar. A cada estalo vindo do mato, Rogério se erguia e olhava ao redor. Às vezes, era apenas um galho cedendo ao próprio peso. Outras vezes, o som era mais ritmado, lembrando passos. E então, pouco depois da meia-noite, ele viu. Entre as árvores perto da entrada da trilha, algo se movia. Não era rápido nem furtivo. Parecia caminhar lentamente, como se quisesse ser visto. A luz do lampião não alcançava tanto, e Rogério se limitou a ficar de pé, esperando que aquilo se aproximasse. Mas a figura parou, imóvel, na escuridão. Não piscava, não balançava, não respirava. Apenas estava ali. Por um momento, pensou em gritar ou ir até lá. Mas num piscar de olhos, quando o vento fez as folhas se moverem, a figura sumiu. Não houve barulho de passos se afastando. Simplesmente não estava mais ali. Rogério ficou acordado até o amanhecer, sem coragem de voltar para dentro. E quando finalmente o sol apareceu, percebeu que a terra diante da trilha tinha novas marcas de pegadas, maiores do que as que vira antes, como se pés descalços, mais largos e compridos que o normal, tivessem circulado a casa durante a noite. O café da manhã foi silencioso. Rogério encarava a caneca como se o café pudesse lhe dar respostas. As pegadas enormes do lado de fora não saíam de sua mente, e o fato de não haver marcas de ida e volta o deixava mais inquieto. Era como se aquilo tivesse simplesmente aparecido ali vindo do nada. Decidiu pegar a trena e medir. As marcas tinham quase 30 centímetros de comprimento, e o formato não era exatamente humano. O arco do pé parecia mais curvado, e os dedos eram mais alongados, com uma marca central mais profunda, como se algo pontiagudo tivesse pressionado o solo. A profundidade do rastro indicava peso, muito peso. Rogério seguiu as pegadas até a beira do mato. Ali a trilha de marcas desaparecia de repente, como se a criatura tivesse saltado para algum lugar ou parado de tocar o chão. Olhou para cima, para os galhos das árvores, mas não havia sinal de nada. Ainda assim, sentia-se observado. Durante o dia, tentou se distrair com pequenas tarefas. Consertar uma cerca caída, limpar um canto do quintal, revisar o telhado do galpão. Mas em cada intervalo de silêncio, percebia um leve farfalhar vindo da direção do bosque, mesmo sem vento. Como se algo se movesse lá dentro, sempre mantendo distância. Ao entardecer, encontrou um novo detalhe que o perturbou. Na parede externa do galpão, bem perto da porta, havia 3 marcas paralelas, profundas, que atravessavam a madeira de cima a baixo. Não eram arranhões de animal comum, eram largos demais, irregulares demais para isso. Passou a mão por eles e sentiu as farpas frescas, como se tivessem sido feitas naquela mesma madrugada. Quando o sol começou a cair, Rogério já tinha decidido que passaria mais uma noite de vigia. Mas dessa vez, preparou-se melhor. Deixou o facão na cintura, acendeu o lampião e colocou um segundo menor no batente da janela da cozinha, de onde podia ter uma visão lateral do quintal. Também trouxe para a varanda a velha espingarda herdada do pai, que não usava havia anos, mas que ainda parecia funcional. A noite caiu pesada, sem lua. O lampião projetava um círculo de luz amarelada ao redor da varanda, mas a escuridão além começava abrupta e densa. Rogério ficou ali, ouvindo. O silêncio era quase absoluto, até que por volta da meia-noite, o som veio novamente. Passos. Mas dessa vez não estavam na trilha. Pareciam vir de trás da casa. Levantou-se devagar e caminhou até o canto da varanda tentando ver. Nada, mas o som continuava, agora mais lento, como se alguém arrastasse os pés. E então, parou. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que parece esperar algo de você. Rogério ficou imóvel por minutos, sentindo o coração acelerar. Foi quando ouviu um leve estalo atrás dele, vindo de dentro da casa. Virou-se rápido, mas tudo estava no lugar. Entrou, acendendo a luz da cozinha e percorreu os cômodos. Nada quebrado, nada fora do lugar. Até que chegou ao quarto. A janela estava aberta.
Ele tinha certeza absoluta de que a fechara antes do pôr do sol, e no peitoril havia algo que não deveria estar ali. Um pequeno tufo de pelos escuros, duros ao toque, com um cheiro forte de terra molhada e algo metálico, como sangue. Guardou aquilo num saco plástico e trancou a janela. Voltou para a varanda e ficou acordado até o amanhecer, mas não ouviu mais nada. Ainda assim, a sensação de que a coisa tinha entrado e saído, sem ser vista, não o abandonou. O dia amanheceu nublado, abafado. Rogério não pregou os olhos na noite anterior, mas mesmo cansado, decidiu investigar melhor o sítio. Levou o saco plástico com o tufo de pelos para a cozinha, deixou-o sobre a mesa e pegou as chaves do galpão. Não lembrava de ter ido lá desde que se mudara. Era um lugar que evitava. A tranca estava estranhamente fácil de abrir, como se tivesse sido lubrificada recentemente. Empurrou a porta devagar. O cheiro de madeira velha, poeira e algo azedo escapou dali. A luz que entrava pela fresta das telhas quebradas criava feixes no ar, revelando partículas suspensas. No fundo, encostadas na parede, havia ferramentas enferrujadas, enxadas, pás, foices. Mas o que chamou sua atenção foi o chão. Sobre o piso de terra batida, havia marcas circulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes, sempre no mesmo ponto. No centro, manchas escuras, já secas. Ajoelhou-se e tocou. O pó grudava no dedo como ferrugem, mas o cheiro era de sangue antigo. Ao lado da mancha, havia pegadas descalças. 3 dedos, longos afilados, afundando mais na frente do que no calcanhar, como se a coisa andasse inclinada para a frente. Um arrepio percorreu sua espinha. Saiu do galpão e trancou novamente, mas não sabia ao certo para quem aquela tranca servia, se para proteger o lugar de intrusos ou para impedir que algo de lá saísse. À noite, decidiu que dormir não seria opção. Colocou a espingarda carregada ao lado da cadeira da varanda e esperou. O vento começou a soprar pouco antes da meia-noite, fazendo as árvores baterem umas nas outras. E então veio o som. Não eram passos. Era algo raspando contra a madeira, vindo do galpão. O som era lento, cadenciado. Rogério se levantou tentando enxergar através da escuridão. O lampião iluminava só alguns metros à frente e o galpão ficava além desse alcance. Podia jurar que a porta se movia levemente, como se fosse empurrada de dentro para fora. Respirou fundo e foi. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O mato rangia sob suas botas e o vento carregava um cheiro úmido e podre que vinha daquela direção. Quando chegou perto, viu que a tranca ainda estava no lugar, mas solta. Não lembrava de ter deixado assim. Com a ponta do facão, empurrou a porta só o suficiente para olhar para dentro. Nada se movia. O som havia parado. Entrou um pouco, iluminando com o lampião. As marcas no chão estavam mais fundas, como se algo tivesse passado por ali naquela mesma noite. E agora, havia um rastro novo saindo por uma das paredes laterais, bem onde as tábuas estavam afastadas. O rastro era de terra revolvida, com marcas de arrasto, como se um corpo tivesse sido puxado por ali. Seguiu até a parte de fora. O rastro ia em direção ao mato fechado, mas parava abruptamente a poucos metros da cerca. Ali, no fim, havia uma marca oval, funda, como se algo pesado tivesse ficado parado, observando a casa. O vento cessou. Nenhum som, nem grilos, nem corujas. E por um instante Rogério sentiu, mais do que viu, que havia algo agachado no meio do mato, imóvel, mas virado exatamente para onde ele estava. Ele recuou sem virar as costas até a varanda e ficou ali, com a espingarda nas mãos até o amanhecer, com a sensação clara de que naquela noite não estava apenas sendo observado, mas estudado. A manhã seguinte parecia mais clara, mas havia um ar pesado no sítio, como se a noite anterior tivesse deixado um resíduo. Rogério, exausto, tentou manter a rotina. Varreu a varanda, cuidou das galinhas, conferiu a cerca. Mas tudo parecia diferente, como se cada canto da propriedade tivesse sido tocado por algo que não deveria estar ali. O rastro no mato ainda estava lá,
marcado na terra úmida, e a marca oval parecia mais funda à luz do dia. O que quer que tivesse parado ali era pesado, ou estava há muito tempo imóvel. Ele se abaixou para olhar melhor e percebeu pequenas marcas ao redor, como arranhões paralelos, todos apontando para o centro daquela depressão no solo. Enquanto examinava, um vento leve soprou. Nada demais se não fosse o que ele jurava ter ouvido junto dele. Rogério, um sussurro fraco, mas claro, não veio de um ponto específico, parecia flutuar no ar. Congelou. Olhou ao redor. O vento parou e o silêncio voltou. Voltou para casa mais rápido do que gostaria de admitir, trancando a porta atrás de si. Passou o resto do dia evitando olhar para o mato, como se aquilo pudesse, de alguma forma, impedir que fosse olhado de volta. À medida que o sol caía, uma inquietação crescia em seu estômago. Não queria vigiar naquela noite, mas também não conseguia dormir sem saber o que se movia lá fora. Quando o breu tomou conta, acendeu o lampião e ficou na varanda. As horas se arrastaram e, por um tempo, nada aconteceu. Mas então, o vento voltou. E junto dele, a mesma voz, mais nítida. Você viu? Não foi? O som parecia vir de todos os lados, como se a noite inteira falasse com ele. Segurou a espingarda com força, tentando dizer algo, mas a voz parou. O silêncio caiu de novo, pesado, sufocante. Pouco depois, um barulho metálico ecoou do galpão, como se uma das ferramentas tivesse caído no chão. Mas quando Rogério se levantou e deu 2 passos, percebeu que o som seguinte não vinha mais de lá. Vinha de dentro da casa. O coração martelava no peito. Virou-se lentamente e encarou a porta da frente, que ainda estava trancada. Entrou na casa com cautela, cada passo controlado para não fazer ranger o assoalho. O cheiro veio primeiro. Aquele mesmo odor de terra molhada misturado com algo metálico. Estava mais forte, como se a coisa tivesse passado por ali há poucos segundos. A sala estava como antes. A cozinha também. Mas ao chegar ao corredor sentiu o ar mais frio. A porta do quarto estava aberta. Ele lembrava de ter deixado fechada. No batente havia um risco fino, profundo, como se algo afiado tivesse arranhado a madeira. Entrou devagar. A janela estava fechada, mas o vidro embaçado por dentro, como se alguém tivesse respirado próximo a ele. E no chão, ao lado da cama, o saco plástico com o tufo de pelos. Rasgado, o conteúdo espalhado. Abaixou-se para ver melhor, mas notou algo que o fez recuar. Misturado aos pelos, havia algo que parecia um dente. Não humano, mas também não de animal conhecido. Alongado, curvado, com a ponta afiada e a base irregular, como se tivesse sido arrancado à força. Um estalo seco soou atrás dele. Virou-se rápido, espingarda em punho, e viu a porta do quarto se fechando sozinha, devagar, até bater por completo. Correu, abriu-a de supetão, mas o corredor estava vazio. Não havia som de passos, nem de nada se movendo. Somente o mesmo silêncio opressor, interrompido por um único detalhe novo. A porta dos fundos estava aberta, balançando levemente ao vento. Quando foi fechá-la, olhou para o chão e viu pegadas marcadas na terra úmida do lado de fora. 3 dedos, mais profundas do que as do galpão, e seguiam dessa vez direto para a mata, sem nunca se afastarem muito da linha de visão da casa. Rogério sabia que não tinha mais a opção de apenas esperar. Aquilo estava entrando, e estava deixando pistas de propósito. A manhã seguinte trouxe um céu cinzento, carregado, e um silêncio ainda mais incômodo do que o da noite anterior. Rogério mal havia dormido. Toda vez que fechava os olhos, sentia como se algo estivesse parado do lado de fora da casa, olhando através das paredes, paciente. Passou a manhã trancado, vigiando cada janela. Por volta das 10, a chuva fina começou transformando o quintal em lama. Ele achou que isso apagaria as pegadas. Mas ao olhar para a cerca, percebeu que novas marcas surgiam. As mesmas pegadas de 3 dedos, frescas, se misturavam às antigas. Só que agora pareciam formar um círculo em volta da casa. Mais inquietante que isso, porém,
foi notar que no centro do quintal havia algo novo. Um amontoado de galhos quebrados, folhas e pedaços de cipó, empilhados de forma estranha como um pequeno ninho ou altar improvisado. Se aproximou com cautela. No topo da pilha, algo reluzia. Uma corrente fina de prata escurecida, com um pingente em forma de cruz. O pingente estava sujo de lama e sangue seco. Rogério não reconhecia aquilo. Não pertencia a ele nem a ninguém que conhecesse, mas ao segurá-lo, uma sensação estranha percorreu seu corpo, como se, por um instante, a mata ao redor tivesse ficado mais silenciosa, prestando atenção. No meio do silêncio, ouviu de novo. A voz, mais próxima. Venha! Ele largou a corrente imediatamente. O som vinha da direção da trilha e, sem entender por quê, sentiu-se compelido a seguir. Pegou o facão e foi. A mata parecia mais fechada do que de costume, e a chuva tornava tudo mais escuro. O chamado se repetia, sempre baixo, sempre igual, como se viesse de dentro de sua própria cabeça. Andou até perder de vista a casa. Foi aí que percebeu. O chão à sua volta estava coberto de pegadas de 3 dedos, apontando em todas as direções, e nenhuma delas parecia ser de saída. A sensação de estar cercado cresceu. A voz parou. No lugar dela, o vento soprou forte, trazendo o mesmo cheiro de terra e sangue. E então, à sua esquerda, a poucos metros, algo se moveu. Rápido demais para que ele visse com clareza, mas grande o bastante para curvar o capim alto ao passar. Rogério recuou, tentando manter a calma. Voltou para a casa em passos apressados, sem olhar para trás. Mas mesmo quando já estava trancado lá dentro, a sensação de que algo tinha voltado com ele não foi embora. Naquela noite, Rogério decidiu que não ficaria na varanda. Se trancou por dentro e deixou o lampião aceso no corredor. A espingarda estava ao lado da cadeira onde ele se sentou, de frente para a porta. As horas passaram lentas, acompanhadas apenas pelo som da chuva batendo no telhado. Por volta da meia-noite, um barulho diferente se fez ouvir. Um arranhar longo, contínuo na parede da cozinha. Não vinha da parte interna, mas de fora. Pegou a espingarda e acendeu outro lampião. Ao abrir a porta dos fundos com cuidado, viu a escuridão molhada da noite. A chuva havia diminuído, mas o arranhar continuava, agora mais nítido. Seguiu o som até a lateral da casa e quase deixou o lampião cair. Na madeira, bem perto da janela, havia um conjunto de riscos fundos paralelos marcando a parede como garras. 3 riscos por vez, sempre no mesmo padrão, e tão profundos que algumas lascas de madeira estavam caídas no chão. Mas o que fez Rogério gelar não foi a força daquilo, foi a altura. Os riscos começavam a quase 2 metros do chão, como se a criatura fosse alta o suficiente para alcançar o telhado com facilidade. Enquanto ele examinava, algo pingou na sua mão. Não era chuva, era grosso, morno. Levantou o lampião e viu. Bem acima, no beiral do telhado, algo gotejava lentamente. Um líquido escuro, com o mesmo cheiro metálico que ele já conhecia. Deu 2 passos para trás e iluminou o topo, mas não havia nada lá, nada que pudesse ver, pelo menos. Voltou para dentro e trancou as portas. Mas, pouco depois, ouviu o arranhar começar de novo. Dessa vez, no outro lado da casa. Era como se a coisa estivesse circulando, deixando marcas de propósito, marcando o território. Rogério passou o resto da noite acordado, o coração sempre acelerado. Até que, no amanhecer, viu o que mais o perturbou. Não havia apenas riscos nas paredes. Havia também símbolos, desenhos estranhos feitos com a mesma substância escura, formando círculos incompletos e linhas que lembravam garras cruzadas. Ele sabia que aquilo não era obra de um animal, e pela primeira vez pensou seriamente em ir embora. Mas parte dele também sabia, seja o que fosse, talvez não o deixasse partir tão facilmente. O dia amanheceu pesado, com o céu baixo e a mata carregada de neblina. Rogério passou a manhã examinando as marcas que a criatura deixara na noite anterior. Os símbolos pareciam mais antigos do que a própria madeira da casa. Algumas linhas estavam levemente queimadas, como se tivessem sido gravadas com algo em brasa, enquanto outras eram puramente feitas da substância escura.
Ele tentou limpar uma das paredes com água, mas percebeu que o material não saía facilmente. Parecia impregnado na fibra da madeira. Enquanto esfregava, notou algo estranho. No canto inferior de um dos símbolos, havia um pequeno conjunto de traços que se repetia, quase como uma assinatura. 3 marcas diagonais, curtas e afiadas. Ao passar o dedo por cima, sentiu um formigamento percorrer-lhe o braço, como se tivesse tocado um fio de energia invisível. Afastou-se, incomodado, mas não conseguiu parar de encarar aquele ponto específico. Por volta do meio-dia, a neblina se adensou ao ponto de ocultar completamente a cerca. E foi nesse momento que as vozes começaram. Não era como antes, com um único chamado. Agora eram várias, baixas, sobrepostas, como se dezenas de pessoas sussurrassem ao mesmo tempo em uma língua que ele não entendia. Tentou ignorar, mas percebeu que as vozes vinham acompanhadas de passos leves sobre a grama molhada. Quando olhou pela janela, não viu ninguém, apenas a neblina se movendo, como se respirasse. O sussurro se intensificou, e Rogério percebeu que as palavras, embora incompreensíveis, formavam um ritmo, quase um canto. Sem perceber, havia pegado a espingarda e se aproximado da porta. A mão estava no trinco quando algo quebrou o ritmo das vozes. Um estalo seco, vindo de muito perto, como um galho sendo partido com força. As vozes cessaram no mesmo instante, e o silêncio caiu tão pesado que Rogério sentiu o próprio coração ecoar no peito. Lentamente, abriu a porta e deu um passo para fora. O quintal estava vazio, mas quando ergueu os olhos para o telhado, seu corpo inteiro congelou. Ali, na beirada, uma forma agachada, muito alta, com membros longos demais para serem humanos, observava-o imóvel, como uma escultura feita de sombra. O rosto, se é que tinha um, estava oculto pela neblina. Mas 2 pontos pálidos, semelhantes a olhos, refletiam a pouca luz do dia. Num piscar, a figura recuou e sumiu para o lado da casa. Rogério correu para tentar acompanhar, mas não havia pegadas na lama. Nada, apenas o cheiro, o mesmo cheiro. Naquela tarde, ele decidiu investigar mais longe, seguindo o caminho que levava à parte antiga do sítio, onde ficavam ruínas do que seu avô chamava de as Casas Velhas. Eram construções tomadas pelo mato, que ele raramente visitava. Mas lembrava-se de ouvir, quando criança, que antes de sua família comprar a terra, outra gente morava ali, e que sumiram de repente, deixando tudo para trás. A trilha estava coberta de folhas úmidas e raízes expostas. Quanto mais avançava, mais denso o ar parecia ficar, e a luz diminuía como se o sol estivesse se escondendo de propósito. Chegou a um terreno aberto, onde 2 construções quase desmoronadas ainda resistiam. Uma delas, de madeira podre, tinha a porta caída no chão e janelas sem vidro. A outra, feita de pedra irregular, estava parcialmente enterrada pela vegetação. Rogério entrou na primeira. O cheiro de mofo e podridão era tão forte que o fez cobrir o rosto com a camisa. O chão estava afundado em alguns pontos, revelando buracos escuros. E nas paredes, apesar da madeira estar carcomida, havia símbolos. Os mesmos que apareciam agora em sua casa. Alguns estavam cobertos por camadas de musgo, mas ainda visíveis, como cicatrizes que o tempo não apaga. No canto, encontrou um baú pequeno, sem cadeado. Ao abrir, viu que estava quase vazio, exceto por um caderno embolorado e um objeto envolto em pano. O caderno estava ilegível, as páginas grudadas e rasgadas pela umidade. O objeto, no entanto, o fez estremecer. Um dente. Idêntico ao que encontrara no quarto, mas maior, mais curvado e com marcas de desgaste, como se tivesse sido usado para cortar ou rasgar algo. Antes que pudesse guardar, ouviu um barulho vindo da construção de pedra. Um som de algo grande se arrastando pelo chão. Foi até lá, facão em punho. O interior era ainda mais escuro e o ar tinha um peso quase sufocante. No centro, o piso estava afundado, formando um buraco circular. O barro ao redor era fresco, como se alguém ou algo tivesse cavado recentemente. Aproximou-se e iluminou com o lampião. O buraco não tinha fundo visível. A escuridão parecia engolir a luz.
e de dentro veio um sopro lento, quente, acompanhado de um sussurro único e claro. Já é hora. Rogério recuou de um salto, sentindo um arrepio gelado na espinha. Mas antes que pudesse sair, algo se moveu dentro da escuridão do buraco. Não rápido, não agressivo, apenas um deslocar lento, como se algo imenso estivesse mudando de posição lá embaixo. Ele saiu correndo, deixando o dente e o caderno para trás. E só parou quando voltou a ver o telhado de sua casa pela clareira. Mas sabia, sem dúvida, que agora não estava mais apenas sendo observado. Aquilo tinha acordado. E estava vindo. O retorno à casa não trouxe alívio. O céu já se fechava quando Rogério trancou as portas e conferiu cada janela. A sensação de que a coisa estava mais próxima do que nunca não saía da sua pele, como uma camada de frio que não vinha do clima. Na varanda, antes de entrar, percebeu que a neblina voltara a se erguer da mata, mesmo sem chuva. E, estranhamente, ela parecia avançar como um organismo vivo. Não se dissipava, apenas se espalhava, cobrindo o quintal, engolindo a cerca, depois o galpão. A noite chegou com um vento pesado que fazia as telhas rangerem. Rogério se sentou na cadeira, espingarda sobre o colo e lampião no chão, decidido a não pregar os olhos. Mas perto da meia-noite, notou algo diferente no vento. Não era apenas o som das folhas balançando, mas um ritmo irregular, como uma respiração. Ora longa e profunda, ora curta e ofegante. O barulho parecia vir de vários lados ao mesmo tempo, e com ele veio aquele cheiro familiar, agora mais intenso, mais sufocante, quase como sangue fresco misturado à terra encharcada. Ele acendeu mais um lampião e percorreu a casa, tentando encontrar qualquer sinal de invasão. Nada. Mas quando chegou à cozinha, sentiu o piso tremer levemente, como se algo pesado tivesse passado por debaixo. Congelou no lugar. Foi então que ouviu o som. Não de passos, não de garras, mas de um estalar, como ossos se movendo, vindo de dentro das paredes. Seguiu o barulho até o quarto. Ali, na parede ao lado da cama, havia 3 riscos novos, ainda úmidos com a substância escura. E a madeira parecia quente ao toque. De repente, um impacto forte fez tremer a porta dos fundos. Rogério girou para correr até lá, mas antes que pudesse chegar, o telhado rangiu como se algo muito pesado tivesse pousado sobre ele. Ele ergueu a arma, mirando para cima, e ouviu, nítido, grave, lento, o som de algo arranhando as telhas e se movendo na direção da frente da casa. Correu para a sala, apontou para a janela e viu uma silhueta atravessar a neblina. Alta demais, com braços que pareciam se arrastar pelo chão. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. A noite estava respirando, e Rogério sentia que aquela respiração, de algum modo, se sincronizava com a dele, como se a coisa estivesse marcando o seu ritmo cardíaco para saber exatamente o momento certo de atacar. O amanhecer não trouxe luz suficiente para quebrar o clima sufocante da noite anterior. O sol parecia hesitar, e o dia começou cinzento, como se a madrugada tivesse decidido se prolongar. Rogério saiu com cuidado, verificando o quintal. O chão estava coberto de marcas novas, não pegadas comuns, mas círculos e espirais feitos na terra, alguns tão fundos que chegavam à argila. Seguiu as marcas até o limite da mata. Ali percebeu algo que não esperava. As árvores tinham cortes, mas não de machado. Eram fendas longas, verticais, todas na mesma altura, como se garras enormes tivessem deslizado pela madeira. Algumas dessas marcas estavam cheias daquela mesma substância escura, que agora parecia seca e endurecida, formando crostas. Foi quando sentiu uma vibração leve sob os pés. No começo achou que era impressão, mas a vibração se repetiu, cadenciada, como batidas muito distantes. Parecia vir do subsolo. O som se espalhava pelo chão, subindo pelas pernas, reverberando no peito. Ele sabia. Não era terremoto. Era movimento. Voltando apressado para casa, percebeu que as batidas ficavam mais fortes quanto mais próximo chegava. E quando entrou no galpão, entendeu o motivo. No centro, o piso de terra estava afundado, como se algo por baixo tivesse escavado, deslocando o solo.
Aquele ponto estava mais quente, como o local do buraco que ele encontrara nas casas velhas. A vibração parou de repente, e no silêncio seguinte, Rogério ouviu um som surdo, abafado, que vinha exatamente dali. Um único baque, como se algo muito pesado tivesse batido contra a base da terra. O lampião tremeu na sua mão. Não havia vento, mas a sensação que teve foi a de que o próprio chão respirava, e por um instante ele quase jurou ter ouvido, bem baixinho, o mesmo sussurro que viera do buraco na construção de pedra. Já é hora. Ele recuou, fechou o galpão e voltou para casa, mas sabia que não adiantava mais trancar portas. O que estava vindo não viria apenas pela mata. A noite caiu mais rápido que o normal. O pôr do sol não foi gradual. Foi como se alguém tivesse apagado o céu com um pano escuro. Rogério percebeu que até os sons da mata haviam sumido. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nenhum sopro de vento. A casa estava mergulhada em um silêncio tão denso que ele sentia nos ossos. Trancou portas e janelas mais uma vez, reforçando com pedaços de madeira cruzados. A espingarda estava carregada e o lampião principal no centro da sala lançava uma luz amarelada que mal conseguia empurrar a escuridão para os cantos. Ainda assim, ele sabia que não era suficiente. O primeiro sinal veio de forma quase imperceptível. Um estalo seco no telhado. Depois outro mais forte. E de repente, algo começou a arranhar as telhas com violência. O som era metálico, como garras contra a pedra. Ele apontou a arma para cima, mas hesitou. Não havia visão direta do telhado dali. Então, o impacto veio. Um baque tão forte que fez a lâmpada balançar. O teto gemeu, como se o peso fosse excessivo para a estrutura. Correu para o quarto e abriu a janela, tentando ver de fora. Foi quando a neblina se ergueu, mas não como antes. Agora ela vinha em redemoinhos, como se girasse em torno da casa, formando paredes densas que impediam qualquer visibilidade além de alguns metros. No meio daquela bruma, uma silhueta passou. Alta, magra, com braços longos demais e a cabeça curvada para o lado, como se observasse algo no chão. Mas o que fez Rogério gelar não foi o tamanho. Foi perceber que a criatura não andava. Ela deslizava, como se fosse puxada por algo que estava fora de vista. O telhado voltou a ranger. Depois silêncio. E então, uma batida seca na parede, forte o suficiente para fazer o quadro da sala cair. Depois outra. E outra, cada vez mais próxima da porta. Ele engatilhou a espingarda apontando para a entrada. O trinco começou a se mexer sozinho. Girava lentamente, como se alguém lá fora estivesse testando, sentindo o mecanismo. Rogério mirou, dedo no gatilho. E de repente, um som cortou o silêncio. 3 batidas secas no chão do lado de fora, cadenciadas como uma contagem. Ao final da terceira, algo bateu contra a porta com tanta força que as dobradiças quase se soltaram. Mas não houve segundo impacto. Em vez disso, veio um sussurro abafado, colado à madeira. Está na hora de abrir. Rogério recuou um passo, coração disparado. Ele sabia que, daquela noite em diante, a coisa não ficaria mais do lado de fora por muito tempo. O resto da noite não trouxe descanso. A cada vez que o silêncio parecia se estabilizar, novos ruídos surgiam, uns vindos do telhado, outros do porão, e até de dentro das paredes. Era como se a criatura, ou o que quer que fosse, testasse todos os pontos da casa, procurando o mais frágil. Ao amanhecer, Rogério notou que o chão do corredor estava coberto por um pó fino, acinzentado, como cinza de madeira. Seguindo o rastro, percebeu que vinha de um ponto na parede onde, na noite anterior, não havia nada. Agora, havia 3 riscos verticais profundos, quase atravessando para o outro lado, e no meio deles, um símbolo novo, feito com aquela mesma substância escura. Não se parecia com os círculos ou espirais anteriores, era mais como um olho aberto. Passou o dia tentando reforçar a casa, mas a sensação de que estava sendo observado não o deixava nem por um minuto. A cada vez que parava para beber água ou respirar, jurava ver algo se movendo na mata, rápido demais para ser um animal comum. Ao cair da tarde, decidiu ir até o galpão buscar pregos e madeira.
mas quando abriu a porta, viu que o buraco no chão estava maior. E dessa vez não era apenas terra removida. Havia marcas de garras por todo o contorno, como se algo tivesse escalado dali para fora. Apressou-se de volta à casa. Mal entrou, e as paredes começaram a estalar. No início, parecia o som comum da madeira cedendo, mas logo percebeu que era algo mais coordenado. Estalos que percorriam o perímetro da casa como passos invisíveis correndo dentro da estrutura. O lampião piscou 3 vezes. No instante seguinte, todas as luzes, inclusive o fogo da lamparina, se apagaram. O breu foi absoluto. Então a casa começou a falar, não com vozes humanas, mas com sussurros profundos vindos de todas as direções. Alguns eram arrastados, outros agudos, mas todos repetiam uma mesma frase, de formas diferentes. Já é hora. Rogério se encostou à parede, mas logo recuou. Sentiu algo quente pulsando do outro lado, como se houvesse um coração batendo dentro da madeira. Os sussurros aumentaram. O chão tremeu levemente, e ele percebeu que não estava apenas cercado. Estava dentro do território da criatura. Rogério passou o resto do dia quase imóvel, ouvindo a casa respirar. O sol se pôs sem que ele percebesse, engolido pela sombra da mata. Dessa vez, não houve silêncio prévio. A noite caiu acompanhada de um som surdo, constante, como tambores muito distantes. E a cada minuto, o som parecia se aproximar. O chão tremeu na primeira batida forte. A casa gemeu como se fosse se partir ao meio. No telhado, passos pesados corriam de um lado para o outro, acompanhados de arranhões profundos. Ele pegou a espingarda, acendeu o lampião de emergência e se posicionou no centro da sala. Mas não adiantou. O primeiro ataque veio de baixo. O assoalho explodiu em lascas quando uma garra longa atravessou a madeira, quase acertando sua perna. Rogério disparou instintivamente para o buraco, mas a criatura recuou rápido, deixando apenas o cheiro forte de terra úmida e algo metálico no ar, como sangue oxidado. Não houve pausa. A porta principal foi atingida com uma força absurda, rachando o reforço de madeira. Depois, a janela da cozinha foi estourada de dentro para fora, como se algo tivesse atravessado o vidro com uma pressão impossível. Ele correu para a cozinha, mas parou no meio do corredor. A parede à sua esquerda começou a inchar, formando uma protuberância, como se algo enorme estivesse tentando passar por dentro da estrutura. A madeira estalou, e por entre as frestas olhos começaram a surgir. Não eram olhos humanos nem de animal conhecido. Eram grandes, amarelados e piscavam de forma assíncrona, cada um no seu ritmo. Rogério recuou até a sala, sentindo o coração martelar. O som dos tambores estava tão perto agora que ele percebia a vibração no peito. A casa inteira tremia. E então veio o som que ele temia, o mesmo sopro quente que ouvira no buraco das casas velhas, agora dentro da sala. A temperatura caiu bruscamente. A chama do lampião diminuiu até quase apagar, e a escuridão pareceu se mover, se enrolando nas paredes e no teto. No canto da sala, algo se ergueu. Primeiro, como uma sombra difusa, depois ganhando forma. Braços longos, dedos finos como raízes e uma cabeça inclinada com a boca aberta num sorriso largo demais para caber em um rosto humano. "Está na hora", disse. Mas dessa vez a voz não veio só da criatura. Veio também do chão, das paredes, do teto, como se a própria casa repetisse o chamado. O lampião apagou. No escuro, Rogério agiu por instinto. Girou no sentido contrário à voz e correu em direção à porta dos fundos. O ar estava pesado, difícil de respirar, como se estivesse dentro de um túmulo. A cada passo, algo roçava seu braço ou sua perna, às vezes frio como pedra, outras vezes quente e pulsante. Quando alcançou a porta, percebeu que não estava mais no formato normal. A madeira estava mole, como carne encharcada, e no lugar do trinco havia dentes. Dentes iguais aos que encontrara antes, dispostos como se sorrisse para ele. Sem pensar, usou o facão para abrir caminho, cortando a madeira viva. O corte fez a casa inteira estremecer e soltar um gemido profundo, como de dor.
Do lado de fora, a neblina o envolveu instantaneamente. Os tambores agora batiam em cima e embaixo, como se a criatura estivesse tanto no solo quanto no ar. Correu em direção à mata, guiado apenas pela memória. Mas o chão não estava como antes. Sentia a terra ceder sob os pés, como se estivesse caminhando sobre algo oco. A primeira fissura se abriu à sua frente, revelando um vazio negro que se estendia para muito além do que qualquer luz poderia alcançar. E dentro desse vazio, algo se movia, não como um corpo único, mas como uma massa viva formada por dezenas de partes, cada uma com seu próprio movimento. Rogério tentou desviar, mas o chão atrás dele também se partiu. A terra estava se fechando, não como um buraco, mas como uma boca. As árvores inclinavam-se para dentro, galhos se entrelaçando como dedos tentando agarrá-lo. No último impulso, correu em direção à única clareira visível, onde o céu parecia mais claro. Sentiu algo agarrar seu tornozelo, frio e áspero como pedra molhada. Caiu, mas conseguiu cortar o que o prendia com o facão. Avançou mais alguns metros até alcançar o centro da clareira. Ali o som cessou. Nenhum tambor, nenhum sussurro, nenhuma vibração. A neblina se afastou lentamente, revelando o amanhecer. Ele respirou fundo, tentando acreditar que havia acabado. Mas quando olhou para o chão, percebeu. Estava sobre um círculo perfeito de terra seca, cercado por marcas antigas. As mesmas que viu nas casas velhas. E no centro, um único símbolo, o olho aberto. O chão sob ele pulsou uma vez. E uma voz vinda de todos os lados sussurrou com uma clareza quase calma. Agora você sabe onde eu moro. A terra afundou ligeiramente sob seus pés, e o mundo escureceu. Na semana seguinte, os vizinhos mais próximos do sítio notaram algo estranho. Rogério não apareceu mais na cidade para comprar mantimentos, nem para buscar ferramentas, nem para conversar, como costumava fazer de vez em quando. Alguns achavam que ele havia viajado, outros que tinha decidido se mudar. Mas aqueles que passavam pela estrada e olhavam para dentro da mata juravam que a casa ainda estava lá. Embora parecesse mais escura, como se a sombra da mata tivesse se adensado sobre ela. Ninguém ousava entrar, mas em certas noites os cães latiam sem parar, olhando na direção da propriedade. E se alguém prestasse bastante atenção, podia jurar ouvir, vindo do fundo da terra, um som lento, cadenciado, como batidas ou uma respiração. O sítio foi aos poucos sendo esquecido, mas não apagado, porque alguns lugares não deixam de existir só porque ninguém fala deles. Eles apenas esperam, e quando esperam, esperam pelo próximo que ousar atravessar a cerca. Então, o que você achou dessa história? Espero que tenha prestado atenção, porque às vezes saber demais é só o primeiro passo. Durma bem, isso se você conseguir.